Olá, meu querido, tudo bem? Tudo bem, minha irmã? Como vocês estão? Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Olha só, nessa noite, eu quero trazer uma reflexão para nós, para os nossos dias atuais, para que nós venhamos compreender uma das passagens mais lindas ao qual o Senhor Jesus nos ensinou antigamente e serve até para os dias de hoje, em toda a sua profundidade e revelação. No livro de Mateus, no capítulo 7, e o versículo 1 a seguir, diz assim, Não julgueis, para que não seja julgado, pois com o juízo que você julgar, sereis julgados. E com a medida que você tiver medido, vos medirão a vós. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Queridos, é só uma reflexão rápida para nós, no sentido de nós podemos verdadeiramente julgar o que nós de fato podemos fazer. Que tipo de julgamento é esse? Em que momento eu posso julgar e em que sentido eu posso julgar? Jesus nos dá nesse ensinamento profundo e tremendo sobre o julgamento, ele nos dá dois sentidos. Um desses sentidos é o julgamento condenatório, aonde você, segundo o seu pensamento, segundo as suas regras, segundo aquilo que você sabe, aquilo que você pensa, ou aquilo que te disseram, ou aquilo que te contaram, você, segundo isso, condena as pessoas que não fazem aquilo que você aprendeu, aquilo que te ensinaram, ou aquilo que você sabe. Esse é o tipo do julgamento condenatório. Mas há um sentido em que esse tipo de julgamento ele nos livra, tá? Um tipo de julgamento que ele nos livra de errarmos, de fazermos igual. É um julgamento preventivo, onde nós vemos alguém errando, alguém desobedecendo a Deus, alguém fazendo as coisas que desagradam a Deus, e nós julgamos que isso é errado para que nós não venhamos cometer tais erros. Esse julgamento nós estamos autorizados a fazer, para que nós venhamos ter cuidado e não estar errando voluntariamente, tá? E pensando sobre essa passagem de Jesus, eu consigo dar uma olhadinha no livro de Jó, a partir do capítulo 4. Eu consigo ver um dos que se diziam amigos de Jó fazendo a coisa mais brutal que eu já conheci, fazendo a coisa mais perversa que eu já conheci, e a qual Jesus falou no versículo 1 de Mateus, no capítulo 7, onde ele diz assim: não julgueis, para que você não seja julgado, pois com a mesma medida que você medir, alguém vai te medir também. Quando nós julgamos alguém, quando nós apontamos alguém, quando nós determinamos que tal pessoa está fazendo algo errado, automaticamente se cumpre a palavra de Deus em nossa vida e nós damos abertura para que outras pessoas venham nos medir também. E aí, como é que vão nos achar? Será que nós teremos moral, caráter o suficiente para se livrar das medições que farão em nós também? É de se pensar. É de se pensar e ter muito cuidado, porque quando eu olho para a vida de Jó, um homem que o próprio Deus dá testemunho sobre ele, que é reto,
coração puro, sincero e temente a Deus. Eu vejo um dos seus amigos, por nome de Elifas. Se você quiser acompanhar depois aí na tua casa, no livro de Jó, no capítulo 4. Ele até começa a conversar com o Jó de uma forma tranquila, pacífica. E ele começa dizendo assim: Então Elifas, o temanita, respondeu: Se intentar alguém falar-te, ficarás impaciente? Mas quem poderá conter as palavras? Que problema. Um daqueles que se diziam amigos de Jó, quando começou a falar, automaticamente com as suas palavras, segundo o seu julgamento, segundo a sua medida, começou a fazer com que Jó sofresse mais ainda do que aquilo que ele já estava passando. Nós podemos aprender muito. No texto de Mateus, no capítulo 7, versículo 1, nós encontramos as formas de julgamento. E nessas formas de julgamento tem um tipo que é o julgamento perverso. É onde você julga outra pessoa segundo aquilo que você sabe. E olha que interessante. Esse Elifas, esse que se dizia amigo de Jó, e esse que era um dos conhecidos de Jó, que sabia os feitos de Jó. Ele sabia que Deus era na vida de Jó. Ele sabia, ele tinha certeza disso. Inclusive, ele dá até alguns exemplos. E ele diz assim, no versículo 7 a seguir. Capítulo 4 de Jó, versículo 7 a seguir. Lembra-te, quem, sendo inocente, alguma vez pereceu? Onde foram os restos destruídos? Segundo tenho visto os que cultivam a iniquidade e semeiam o mal, e isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, com o sopro da sua ira se consomem. Para que nós venhamos entender e bem melhor o que esse amigo, suposto amigo, e hoje nos nossos dias, irmão de Jó, vamos ler do início, para que nós possamos compreender. Por isso eu sempre digo para você, leia a Bíblia todos os dias. No versículo 2 do capítulo 4. E se intentar alguém falar-te, ficarás impaciente, mas quem poderá conter as palavras? Pensem como tem ensinado a muitos, olha só, e fortalecido as mãos fracas. Está entendendo isso? As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Agora, porém, que a aflição vem a ti, tu se desanimas, sendo tu tocado, te perturbas? Não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos seus caminhos? Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma medição segundo o senso comum sobre Jó. Ele está diante de Jó, é como se ele dissesse assim: tu tem ajudado muito as pessoas, tu tem falado, tu tem pregado, mas tu não vive o que tu prega? Porque geralmente acontece isso, quando as pessoas não entendem o que você está passando, não entendem a dor que você está sentindo, nem muito menos conhecem os planos de Deus sobre a tua vida, elas começam a medir você segundo aquilo que elas acham que é. E às vezes até faz sentido aquilo que elas acham, mas não significa que é aquilo que Deus pensa a respeito de você. De um lado nós temos o que recebe o julgamento. E quem já recebeu, quem já passou por um julgamento, por uma medição de homens, sabe o quanto isso dói, sabe o quanto isso é perverso, sabe o quanto isso é maligno e carnal. Porque todas as vezes que Jesus ia falar com alguém,
Ele trazia o amor, a paz, a tranquilidade, a benignidade. Ele ensinava as pessoas a amarem de forma linda, de forma maravilhosa, e que não dava espaço para julgamentos. Então, o que nós vemos aqui, nesse texto, é uma medição feita segundo a sua própria regra, ou a sua própria régua. Elifas estava fazendo isso. O amigo de Jó estava fazendo isso. E além de todo o sofrimento que Jó estava passando, ele, nesse momento, começa a aumentar, a colocar um pouquinho mais de dor. Porque eu não sei se você já passou por isso, mas quando você está passando por um problema e alguém não tem o que falar, ou ninguém sabe porque cargas d'água se acha no direito de dizer para você que você está sofrendo por causa disso ou daquilo. E nesse momento você sente dor, você sente dúvida, você sente tristeza, porque a pessoa que era para te ajudar, ela está ainda mais fortalecendo a tua dor, ela está ainda mais aumentando a tua dor. E é um problema isso. É um problema gigantesco. Porque Jesus ensinou, ele disse que toda vez que você julga alguém, que você mede alguém, você está dando o direito de alguém te medir também. E por que ao invés de medir as pessoas, nós não estendemos a mão sem questionar? E meu querido, e minha querida, por que nós não, ao invés de apontar um erro de alguém, não estendemos a mão para ajudá-lo a superar sem opinar? Dá para entender isso? Você quer ajudar alguém de verdade? Você quer dar a mão a alguém de verdade? Só estenda a tua mão e guarde a sua língua. Guarde o seu julgamento. Guarde aquilo que você usa como régua para medir a vida das pessoas. Aliás, você não tem direito nenhum de medir a vida de ninguém, a não ser para que você não venha fazer ou cometer o mesmo erro. Tá bom, meu querido? Tá bom, minha irmã? Não cause tempestades para sua vida. Aliás, a maioria delas tem sido você que tem causado. Não traga tempestades para a tua vida. Não traga problemas para a tua vida. Não cause tempestade em copo d'água. Não aponte. Não fique medindo a vida das pessoas. Pelo contrário, cuide da sua vida. Olhe para a sua vida através da palavra de Deus. Pegue a sua vida e coloque na palavra de Deus. Tá bom? Aí você terá simplesmente um espelho na tua frente. Você terá diante de você como conhecer, como saber, como analisar a tua própria vida. Deixa dos outros para lá. Deixa o problema dos outros para lá. Você tem problemas também. Você tem dificuldades a serem vencidas. Você tem vários obstáculos a serem vencidos. Então deixa a vida dos outros para lá. Cuide da sua vida. Porque quando for pedido conta de você, quando Jesus perguntar qual foi a forma que você amou, vai ser requerido de você como você praticou o amor com as pessoas. Isso vai ser requerido de você. Então, meu querido, não julgue, não fique medindo as pessoas segundo aquilo que você acha que é certo, segundo aquilo que você acha que é certo e achou um versículo bíblico para apoiar aquilo que você acha. Não significa que é verdade, não significa que você tem razão, não significa que Deus está apoiando você, nem que Deus tem uma obra na tua vida, porque você acha alguma coisa.
Nós não vivemos de achismos ou de regras, nós vivemos de princípios. E o maior deles é o amor. Pratique. Você vai ver a diferença que vai ficar a tua vida. Tá bom? Gratidão a Deus pela tua vida, meu irmão.